A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de João. Eu vou ler um capítulo, um pedaço extenso da palavra. Então eu gostaria que você prestasse atenção. João 8, 29, que diz assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Ou por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? E Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai, e vós o desonrai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, mas há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Pai, em nome de Jesus, essa palavra é tão poderosa, e eu imploro ao Senhor que abra o coração, o nosso coração, para entender a grandeza, o tamanho, o poder de Jesus Cristo, teu Filho amado, o único gerado por ti, o unigênito, o único que o Senhor gerou no ventre de uma mulher, de uma virgem, como diz a tua palavra. E ele veio ao mundo para salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Mas ele existe desde antes da fundação do mundo, porque é o Criador, um contigo, Pai. Por favor, fala a respeito do tamanho de Jesus. Obrigado, Senhor. É interessante ver os religiosos que estão sempre atrás de Jesus, sempre parecem gralhas, eles ficam gritando, eles ficam perguntando, eles querem questionar, porque querem colocar dúvidas no coração deles. Existe um orgulho do templo, orgulho de Abraão, de ter por pai Abraão, o orgulho de ter Moisés, o orgulho da religião. Eles tinham e têm esse orgulho
não é? Eram os mestres religiosos e os fariseus que sempre estavam atrás do Senhor, sempre, sempre, porque eles não criam que Jesus é o Filho de Deus. E se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você passa a não crer na obra de Deus. Porque quem não acredita na divindade de Jesus também não pode, não é que também não acredita, não pode acreditar na Trindade. Se eu não acredito que Jesus é Deus e que ele é o Filho de Deus e que ele é maior do que o templo, que ele é maior do que Abraão, Jesus está dizendo isso. E disse: Você não tem 50 anos? Eles disseram: Você não tem ainda 50 anos? E conhece o pai, conhece Abraão? Você conhece o pai, nosso pai? Aquele orgulho religioso. E Jesus desbanca tudo isso, dizendo: Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele diz mais: Ele se alegra comigo. Por quê? Porque todos os profetas do Velho Testamento, todos os patriarcas e todos os homens de Deus do Velho Testamento, nenhum deles não apontou para Jesus que viria. Todos eles, tudo o que foi falado foi apontando para o Cristo que viria, o Messias que viria. E hoje, 2000 anos depois, a igreja, aponta para o Cristo que já veio. Então, Jesus é o centro de tudo. Nele acaba, para toda lei, para tudo que você conhece dos profetas, termina em Cristo. Tudo. Ele é o alvo, o máximo. Não tem maior do que ele, irmãos. Moisés não é maior do que Jesus. Nós nos apegamos aos homens. Mas Jesus é maior do que os homens. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que os credos. Jesus é maior que os profetas. Ele é maior do que João. Você lê o capítulo 1 e 2 de João, você vê lá ele mesmo dizendo: Eu não sou digno de desatar, de tirar a sandália dos pés dele. O próprio Senhor, o próprio Pai, fala, e muitos ouviram dizer: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é o Filho de Deus. Certa feita ele perguntou, em Mateus 16, se eu não me engano, ele perguntou para os discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é profeta, outros dizem Elias, outros dizem. E foram dizendo o que o povo pensava de Jesus. Não é? E Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a identidade cristã. Você tem que ser filho de Deus em Jesus Cristo. Todos os que o aceitaram como Salvador foram feitos filhos de Deus, porque aceitaram o Filho de Deus, o único Filho que Deus gerou, o verdadeiro Filho, o Deus da Trindade, Pai, Filho
e Espírito Santo. Se você tirar isso, essa honra de Jesus, você tira todo o fundamento da Trindade. E aí você perde tudo que está dentro do cristianismo. A palavra não tem valor. E aí você põe o que no lugar dessa palavra maravilhosa? Jesus diz aqui na palavra, e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ora, se eu não creio nisso, então eu não posso dar um passo a mais como crente. Esse é o primeiro passo. Você aceita Jesus como Salvador? Já no primeiro capítulo, diz assim, olha, estava no mundo, e o mundo, primeiro capítulo de João, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 9, versículo 7. Falando de Jesus, da forma que ele tomou. O 6 diz assim, Filipenses 2 e 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, não há dúvida disso. Nós não podemos ter essa dúvida. Jesus é o Senhor. E se nós não temos esse começo, todo o evangelho vira um embaraço. Ele vira um nó na nossa cabeça. Porque tudo parte desse princípio. Jesus é o Filho de Deus. Ele deixou o céu 33 anos, deixou a sua glória e veio habitar entre nós e veio como Salvador do mundo. Um mundo já condenado. Ele diz, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E é isso que ele veio fazer, o mundo já estava condenado. Então, importante para mim nessa mensagem, nessa pequena palavra, é que você acredite que Jesus é maior do que tudo que você conhece, porque Ele é Deus desde o princípio. Antes da fundação do mundo, Ele é Deus. Então, escute isso. Qualquer coisa ou pessoa na frente ou acima de Cristo se torna idolatria. Nada é maior do que Jesus. No livro de Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz
Atos 4. Eu sei que você sabe, mas eu gosto de ler porque é muito interessante você ouvir a palavra. Eu gosto do sabor da palavra. Ele diz assim, 4:12. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu acho interessante que a gente fica procurando. Vamos falar de Elias, vamos mostrar Moisés, vamos mostrar. E nós mostramos Moisés, Elias, Abraão, as histórias do Velho Testamento, e esquecemos que Jesus é maior. Jesus é maior que os apóstolos, Jesus é maior do que os discípulos, Jesus é maior que a igreja. Ele é maior, irmãos. Nada é maior do que Jesus para nós, por isso que nós somos chamados de cristãos. Nós somos cristãos. Jesus é maior. Parecidos com Jesus, está escrito. Ele é uma pessoa eterna. E nós somos pessoas eternas, que vamos morar com Ele, herdeiros da sua promessa. É muito interessante que você saiba dessas coisas. Esse é o fundamento. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele é. Se você olhar a palavra, você vai ver que todos sabem, todos os apóstolos, todos os profetas do passado. Moisés falou de Jesus, escreveu de Jesus, acerca de Jesus. Abraão conheceu a Jesus. Diz a palavra, como nós podemos querer e exaltar pessoas acima de Jesus? Nenhum ser desta vida, nada é maior do que Jesus, o Filho de Deus. Isso deixa o diabo muito bravo. Deixa mesmo, porque esse é o primeiro degrau da fé. Então eu vou repetir para você, olha. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior do que o templo. Tudo isso está na Bíblia. Jesus é maior que a Bíblia. Ele é maior que o mandamento. Ele é maior que os credos. Ele é maior que nossas palavras. Ele é maior que todo o sistema mundial. Ele é maior que os sacramentos, que as religiões, que as cerimônias, que os ritos, que a fé sem Cristo. Não é nada. Que a igreja, que a cruz, ele é maior que a cruz. A gente fica a cruz. Não. Ele é que deu sentido à cruz, não a cruz a ele. A cruz é maldição. Ele é maior que a cruz, ele é maior que a ressurreição, porque ele é a ressurreição. É maior que a vida, porque ele é a vida. Ele é maior que o sábado. Jesus é maior que Abraão, que os patriarcas, que os profetas. João disse isso. Ele é maior do que eu. Moisés, os apóstolos, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, do que Maria, do que tudo, irmãos. Jesus é o centro do cristianismo. Você não pode ser cristão sem Cristo. Assim como você não pode ser pentecostal sem o Espírito Santo. Então, a validade da Trindade que você crê, porque é bíblica, a validade dela está em que Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o primogênito de todos. Ele é o unigênito. Eu acho isso tão importante.
o único gerado por Deus. É o filho legítimo, nós somos adotivos. Deus nos adotou, nos fez filho, mas ele não. Ele nasceu de Deus. Então, que essas palavras façam você voltar à sua vida e colocar Jesus no centro. Ele seja o teu centro, ele seja a tua circunferência. E é isso que dá sentido à palavra cristão. Você não é cristão porque está numa religião. Você é cristão porque você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, vamos voltar a centralizar Jesus e amar a palavra a respeito dele, porque ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Começo com ele e termino com ele. Que Deus te abençoe. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. É mesmo uma conversa, né? Não é uma mensagem preparada, sabe? Não é um esboço, uma palavra do coração. Senhor, abençoa as pessoas que vão ouvir essa palavra. Sejam abençoadas, que elas consigam entender a palavra que vem do coração, daquilo que o Senhor já ensinou, das coisas mais importantes da minha vida, da vida de muitos cristãos, que é saber que o Senhor é maior que o diabo, é maior que Satanás, é maior que todos os príncipes desse mundo juntos, todos os reis, todos os poderosos. O Senhor é maior. Eles não conseguiram ver isso, mas nós vemos que tu és o Filho de Deus, aquele que está agora ressurreto à direita do Pai e intercede por nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe. Estende tuas mãos e põe tuas mãos em nossa cabeça e nos abençoa neste dia. Em nome de Jesus, meu Pai. Jesus, em teu nome, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.